Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com a psicóloga Catrine e o psicólogo professor, doutor Welder Lima Gusso, né? Ele é graduado em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em administração pela FAI Business School, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, é analista do comportamento acreditado pela BPMC e membro da Organization Behavior Management Network. Atualmente ele leciona no curso de psicologia da UFSC. Bem-vindo, professor Helder. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece pela participação, né? E hoje estamos aqui para falar sobre o livro Análise de Cargo, Recrutamento e Seleção, publicado recentemente, em 2015, com a autoria do professor Helder. E a nossa primeira pergunta é sobre a OBM no Brasil, né? Quem que iniciou essa tradição? Como que você se insere nesse cenário? Se o livro é a primeira obra de OBM produzida por brasileiros e se existem outros livros traduzidos para o português também. Bom, são várias perguntas dentro de uma só, né? Bom, iniciar pela ideia de quem iniciou a tradição de trabalhar com análise do comportamento em organizações aqui no Brasil. Os dois nomes que me ocorrem como pioneiros da nossa área são do professor Camilo, que teve um trabalho importante, em especial na Eletropaulo, em São Paulo. Foi um dos primeiros psicólogos a ingressar nessa área aqui no Brasil e trabalhando com análise do comportamento. Então ele teve uma inserção, pelo menos a parte que eu conheço dessa história, em especial nos processos de seleção, desmistificando uma porção de coisas que eram feitas na época em termos de utilização de testes sem clareza sobre o que estava sendo medido e por diante, por medidas basicamente comportamentais. Então acho que essa é uma primeira experiência. E a segunda experiência, o segundo profissional, que esse já tem bastante documentação e material e publicação de artigos sobre isso, que são os trabalhos do professor Silvio Paulo Botomé, a partir da década de 70, também, inicialmente de São Paulo, sendo que o primeiro grande trabalho que teve uma repercussão, que acho que marca de maneira importante a nossa área, foi uma intervenção que ele fez junto à Secretaria de Saúde de São Paulo, no qual ele ajudou, junto com um grupo de alunos que trabalhou com ele como estagiários, a replanejar ou reprogramar o serviço que era oferecido à população. E desse artigo, tem várias das intervenções que foram realizadas, que estão documentadas na dissertação de mestrado do professor Silvio Paulo Botomé, que está disponível na biblioteca da USP, e me parece que agora tem uma versão digitalizada que também está disponível na internet. E além disso também tem artigos em especial que marcaram inclusive a história da psicologia, sendo um deles considerado como um dos artigos mais importantes da história da psicologia brasileira, que foi um artigo em que ele discutia inclusive o papel do psicólogo trabalhando em organizações que trabalham no serviço público, discutindo justamente o papel do psicólogo, do quanto ele deve ser uma pessoa que segue rotinas e atende aquilo que ele é chamado para fazer, ou quanto ele de fato é capaz de analisar problemas, analisar as necessidades efetivas da população, para daí derivar intervenções que de fato possam promover melhores condições para as pessoas que devem se beneficiar do serviço público, e não simplesmente aos agentes públicos que têm interesse muitas vezes de que a população se adeque aos serviços que são oferecidos. Então esses são trabalhos que eu acho que marcam o início da análise de comportamento aqui no Brasil. Ainda assim, a gente não tem uma tradição longa de muita gente se envolvendo, se dedicando ao campo organizacional, estabelecendo relações com a análise do comportamento, embora, curiosamente, muitos psicólogos no mundo do trabalho se intitulem como psicólogos comportamentais. Esse é um fenômeno curioso aqui no Brasil, que tem muita gente que se diz comportamental, só que muitas vezes a pessoa nem conhece a análise do comportamento. Ele não faz ideia o que seja análise de comportamento, mas utiliza esses rótulos por razões históricas, outras quaisquer. Tem inclusive um trabalho de desmistificar o que é trabalhar na perspectiva comportamental, orientado pelos princípios fundamentos da análise do comportamento, estudando os processos comportamentais básicos nas organizações e sua aplicação nos mais variados contextos. Então tem um longo trabalho aí. Eu me inseri nesse campo basicamente quando fiz a graduação em psicologia. Eu sempre tive interesse pelo campo organizacional, desde o início da minha graduação. E depois de formado, fui direto para fazer uma especialização em administração,
e por gostar justamente dessa área, e posteriormente fiz uma pós-graduação na única linha que existia no Brasil, que trabalhava com análise do comportamento em organizações, trabalho e aprendizagem, que era uma linha de um programa de pós-graduação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em que trabalhavam na época o professor Silvio Paulo Botomé, o professor Olga Mitsui Kubo e o professor José Gonçalves Medeiros. Então eu fiz toda a minha formação de pós-graduação, mestrado e doutorado nessa linha, estudando e discutindo temáticas relacionadas ao mundo organizacional. Eu não intitularia o livro que a gente publicou no ano passado sobre análise de cargo, recrutamento e seleção, sob uma perspectiva comportamental, como a primeira obra em OBM produzida por brasileiros, porque eu acho que esse mérito, eu acho que da dissertação de mestrado do professor Silvio Paulo Botomé. E de fato lá tem pelo menos um conjunto de 10 intervenções atuando no sistema público de saúde, mostrando como é que a gente pode readequar o serviço prestado por essas agências para as pessoas. Então, acho que esse crédito de ser a primeira obra, acho que está nessa dissertação de mestrado, né? Quanto a livros, existem alguns livros em português que não são bem de análise de comportamento em organizações, mas que eu acho que tangenciam a temática, por exemplo, como um livro que discute programação de contingências de ensino, lançado pela Danila Kozer e a Ana Lúcia Cortegosso, pela Federal de São Carlos, que é um livro de programação de ensino, mas que, em última instância, ensina a montar programas para desenvolver novos comportamentos em qualquer contexto, que não só em sala de aula ou numa universidade, mas que também pode ser aplicado na área de treinamento. Então essa é uma outra obra que eu recomendo muito. E além disso, também tem poucas obras traduzidas em português. Em especial, eu destacaria um livro que traduziu no início da década de 90, que se chama Melhores Desempenhos nas Empresas, do Hummler e Bratt, que é um livro clássico na área da OBM, além de vários livros do Robert Mager, que também tem uma porção de livros, especialmente na área de treinamento, que também foram publicados aqui no Brasil em língua portuguesa. Legal. Mais livros mesmo na área de análise de cargo, recrutamento e seleção, esse seria o primeiro, então. Eu creio que sim, tá? Correndo o risco da omissão de eventualmente não ter descoberto alguma coisa, mas creio que produzido no Brasil, especificamente orientado pelos conceitos da análise do comportamento, eu creio ter sido a primeira obra, sim. Tem uma história por trás desse livro que ele surge depois da existência de um jogo didático em que eu utilizava como professor para ensinar alunos a fazerem análise de cargo, recrutamento e seleção. Então o que acontecia? Eu comecei minha trajetória como professor lá em 2007 como professor de psicologia organizacional. E uma das coisas que aconteciam na primeira turma que eu já lecionei é que quase a totalidade dos alunos na sala de aula faziam estágio, e quase todos eles faziam estágio fazendo ou ajudando processos de recrutamento e seleção. Só que os relatos que chegavam em sala de aula, para não dizer coisas piores, eram no mínimo assustadores. Então coisas assim, antiéticas, sem avaliar as dimensões, as implicações daquilo que eram feito, coisas sem critério, critérios preconceituosos, enfim, enviesados de várias maneiras em relação àquilo que estava sendo feito. E aí eu vi uma necessidade de ajudar esses alunos dentro dessa disciplina, que talvez fosse a única que eles teriam acesso a discutir um pouco essas temáticas, algum tipo de formação que ajudasse a melhorar o grau de qualidade do que havia sendo feito na região, no mercado e por diante. E disso, a partir de material de consultoria já prestadas, a gente programou, basicamente, um jogo na qual as pessoas deveriam conduzir um processo de recrutamento e seleção, partindo de uma boa análise de cargo, e ao executar essas condições num contexto didático, a gente iria treinando certas habilidades básicas para poder fazer tudo isso. E na época a gente criou esse jogo, o nome dele era Jogo da Faxineira, que a ideia era a pessoa tentar fazer análise de um cargo de uma faxineira para a sua própria casa, porque é uma organização que todo mundo conhece, sua própria casa, e a partir dessa análise de cargo, imaginar processo de recrutamento e seleção para esse cargo. Então a ideia era pegar um cargo relativamente simples, numa organização conhecida por todos, e que eles pudessem conduzir esses processos, pelo menos as etapas de planejamento e de programação desses processos.
E esse jogo foi desenvolvido entre 2008 e 2012. Então ele teve pelo menos aí 4, 5 anos de intenso trabalho sobre ele, modificando, aperfeiçoando, inserindo novas etapas, aí por diante. E ao longo desse período ele foi examinado ou apresentado 3 vezes nos congressos da BPMC, no qual uma das coisas muito importantes, que é uma das funções dos congressos, as pessoas que assistiam debatiam, apresentavam contribuições, ideias de coisas que poderiam ser avaliadas, aperfeiçoadas, e a gente ia tentando incorporar um pouco essas sugestões, além das sugestões que a gente ia identificando na própria aplicação desse jogo com pessoas. Então, ao longo desses 4, 5 anos, foram mais de 100 pessoas treinadas com aquele material. E, no final das contas, quando a gente estava numa versão mais avançada desse jogo, a gente avaliou a possibilidade, olha, que tal se, no lugar de publicar isso como um jogo, porque vai ficar restrito para professores, no aluno e tudo mais, se a gente tentar pegar a dinâmica desse material, que está basicamente programada para que a pessoa vá apresentando cada comportamento necessário para analisar cargo, recrutar e selecionar, se a gente tornar isso acessível para quem está em mercado de um jeito que seja didático. Então a gente tentou seguir essa perspectiva de criar um livro que na verdade não é um livro texto, é um livro didático, é um livro que é para rabiscar, pode colar post-it nele, pode xerocar para colar na parede e usar como modelo para fazer o processo que está conduzindo e por diante. Então era um livro para uso para quem está em mercado. Então essa foi a perspectiva, esse era o grande objetivo que a gente tinha com a publicação desse livro. Quando você começou a desenvolver esse tipo de trabalho, a sua visão era mais de quem tinha um peso, de quem já passou pela, você falou, administração e tudo mais, ou era mais algo com a visão de analista do comportamento, de processos básicos que a gente entende, sei lá, de análise funcional, por exemplo? Na minha formação, eu comecei nos primeiros trabalhos, antes na área organizacional, de conhecer a análise do comportamento, né? Tive primeiras experiências no campo do trabalho, antes até de entender como é que se trabalha em análise do comportamento. Só que ao longo da minha formação como analista do comportamento, e em especial no mestrado e doutorado, tive a oportunidade de, acho que, examinar com bastante sutileza e sofisticação muitos dos processos básicos importantes para se trabalhar, em especial com a análise funcional do comportamento e os múltiplos formas e meios de trabalhar com análise de comportamento aplicada em qualquer contexto. E dentro desse contexto, quando a gente programou esse jogo, uma das contribuições importantes que a gente tentou levar muito a sério era a ideia de como programar condições para promover ou desenvolver comportamentos com um recurso sem a presença de um professor. Então a gente tentou deixar o livro de um jeito programado para viabilizar que a pessoa apresentasse com alta probabilidade as respostas adequadas em cada contexto, para que ele possa ir a cada etapa progredindo no livro. Inclusive o livro tem uma coisa interessante, que se a pessoa vai pegar e tentar fazer uma coisa que está lá na etapa da seleção direto, sem passar pela análise de cargo, talvez o que está escrito no livro não faça o menor sentido para ela, se ela não apresentou os comportamentos, os componentes anteriores do que está sendo narrado ali como um processo integrado, quase que um encadeamento de respostas. Então, tanto a programação do livro, quanto a maneira de olhar para o processo de análise de cargo, nós chamamos no livro não de análise de cargo, é analisar cargos. É um comportamento de alguém que precisa ser apresentado. E aí, problemas para a gente sob controle de que esse comportamento deve ser apresentado, para produzir que tipos de consequências ou decorrências no contexto em que isso é feito. E de que maneira, quais são as respostas, o encadeamento de respostas para produzir essas consequências. Da mesma maneira, seleção de trabalhadores. Não é seleção, é selecionar. Aí o problema de selecionar, de novo, é sob controle do que eu estou. Que tipo de aspectos eu vou levar em consideração para apresentar certas respostas, para produzir que tipo de consequências. E uma das coisas que estava muito sob controle ao tentar produzir esse material era como é que eu ajudo as pessoas a estruturar um processo seletivo que ao final eu tenho um procedimento tão claro, tão estável, tão tecnicamente preciso, que o psicólogo não precisasse ficar se escondendo, assim, parecendo que tem uma mágica no processo seletivo, de onde vem o resultado. Não, dá para explicitar qual é o critério de seleção, o que está sendo avaliado, de que maneira está sendo avaliado, porque a ideia mesmo é produzir justiça. E se a gente tiver clareza que os critérios que a gente está utilizando produzem justiça no processo seletivo,
não há problema nenhum em a gente abrir e tornar público o tipo de procedimento que de fato a gente está utilizando. Então isso foi um pouco os controles sobre o nosso comportamento ao fazer tudo isso, né? Eu sei que o livro ele foi projetado para ensinar da melhor forma as pessoas a se comportarem diante de tal contexto. Mas eu vejo que há uma dificuldade muito grande em operacionalizar esses comportamentos. Para você analisar o cargo, por exemplo, você não vai fazer análise, você vai analisar. Então, operacionalizar a palavra, isso é muito difícil. Você acha que qualquer pessoa que não tem conhecimento sobre isso consegue operacionalizar ou não é uma questão disso? Então, Catherine, essa é uma pergunta que é difícil responder, no sentido assim que é difícil a gente pensar quando lança um livro qual é a linha operante, né, o nível operante, a linha de base das pessoas que vão entrar com esse material para fazer algo. Como é que a gente partiu de que consideração ou de que público para pensar esse material? Basicamente, estudantes de psicologia, psicólogos ou pessoas que já estão um pouco inseridas nesse cenário. E como é que a gente descobriu que tipo de coisa ou de onde começar? Basicamente, nos testes que a gente fez, foram diversos, dezenas de grupos para formar pessoas a partir desse procedimento, muitos deles com alunos de psicologia, outros com profissionais, outros com pessoas que não eram da psicologia, no qual nesses grupos a gente dispondo das condições de ensino, a gente ia analisando que tipo de decorrência tendo sobre o comportamento das pessoas. Então, um dos componentes do livro, por exemplo, para fazer uma boa análise de cargo, as pessoas precisam identificar quais são as consequências, consequência tecnicamente nem é o termo mais preciso aqui, mas quais são os produtos ou resultados que o profissional, ao fazer aquilo que deve fazer, deve produzir na organização. Aí as questões centrais para a gente, que palavras são boas para orientar o cara para isso? Eu falo consequência? Eu falo decorrência? Ou eu falo produto, resultado e função? E aí nós íamos testando esse tipo de coisa, mudando as instruções para analisar o impacto que isso tinha nas pessoas ao fazer esse tipo de coisa. Então conceitos como consequência ou decorrência, nós vimos que são pouco efetivas para controlar a resposta de quem tem que pensar no que é produto do trabalho de alguém. Mas se eu falar o produto do trabalho, o resultado que ele tem que entregar, ou qual é a função que ele deve produzir na organização para outras pessoas, as pessoas parecem se localizar melhor. Então a gente foi cuidando, pensando um pouco esses termos, tentando estabelecer relações de controle de estímulos mais efetivas para que as pessoas se comportem de maneira adequada, adequada no sentido de um comportamento de maior valor social. Agora, a gente partiu um pouco desse pressuposto de que a pessoa, vamos dizer assim, pelo menos é um profissional que está em nível superior para poder entrar em contato com esse material. Mas eu não vejo necessidade da pessoa conhecer a análise do comportamento, necessariamente, e nem dela ser formada, graduada em psicologia para poder entender ou acompanhar a ideia que está ali. Um dos grupos que a gente fez um teste em 2012 também, quando eu falo a gente, eu estou sempre falando no plural, se pega o livro só está meu nome como autor, né? Mas de 2008 até 2012, eu tive vários grupos diferentes de estagiários que participaram em diferentes momentos desse projeto. Então no livro tem um crédito também com o nome dessas pessoas todas. Então quando eu falo a gente é porque sempre tinha mais gente trabalhando em cada momento diferente de desenvolvimento desse projeto. E em 2012 um dos grupos que a gente fez eram com profissionais que estavam atuando em mercado, que eram coordenadores de empresas só de recrutamento e seleção e por diante, a maior parte psicólogos, algum não. E esse grupo, por exemplo, ao usar o material, a gente notou que eles conseguiram produzir resultados com alto grau de sofisticação. Então, assim, um profissional um pouco mais experiente, ao pegar o material e seguir aquele procedimento, nossa, rapidinho ele vai muito, muito além do que ia, por exemplo, um aluno de psicologia que está no primeiro ano. Então, de fato, a experiência das pessoas é determinante no grau de qualidade do produto que ela vai conseguir fazer. Então, não é só porque ela viu o livro ou fez o que está sendo proposto lá que é garantia que vai ser 100% que vai sair. Depende também de outros comportamentos, outros repertórios que a pessoa já apresenta previamente também, né? Mas a gente tem uma certa fé, uma esperança de que mesmo um aluno de graduação que ainda não teve a oportunidade de estudar ou que não entende muito análise de comportamento, que ele conseguiria transitar entre as temáticas ali do livro para poder fazer um processo bom, pertinente, adequado,
melhor do que a média de mercado que tem sido feito por aí. É isso mesmo, a ideia era tentar usar recursos da análise do comportamento para que muitas pessoas possam se comportar. Eu acho que tem uma coisa interessante, em termos de perspectiva, o livro não tem uma função assim, de formar analistas do comportamento, mas é de fato o uso ou apropriação do conhecimento da análise do comportamento para que pessoas apresentem melhores comportamentos em seu trabalho, né? Então a resposta é essa, é um livro que não é para analistas do comportamento, é um livro para pessoas interessadas ou que têm necessidade de fazer ou dar conta desses processos. Tem uma coisa interessante, né? Se você pega o livro, a gente tentou não carregar ou não pesar a comunicação, a linguagem, de nenhuma maneira em termos técnicos, em linguajar específico e tudo mais, que a ideia era de fato pensar um público que não é familiarizado com nada disso. E o que é interessante é assim, se a gente seguindo o que está apresentado no livro ou não, em tese, não quer dizer que vai ser melhor do que um processo feito seguindo outras perspectivas e tudo mais. Porque talvez, de outra perspectiva, a pessoa tenha chegado a um bom resultado também. Mas seguindo esse procedimento, pelo menos, fazendo uma análise de cargo que de fato analisa e descreve comportamentos profissionais e cria um sistema para avaliar a possibilidade, repertórios das pessoas para apresentar esses comportamentos, a gente cria uma espécie de coerência interna muito forte, indicando, olha, entre o que se espera, o que é avaliado e o que é mensurado, a gente tem uma consistência que é compatível com aquilo que a gente indica como algo profissionalmente competente, né? Então, não é que é melhor que os outros, mas que, pelo menos do ponto de vista dos nossos princípios, a gente garante essa consistência entre cada uma das etapas que é apresentada. Isso é uma ótima pergunta, viu? De fato, se você identificou bem, a gente carregou mais a caneta em cima de análise de cargo do que dos demais processos. E tem uma explicação que é contra-intuitiva, que veja só, quase que 100% das pessoas que na época viajaram no curso dessas coisas e tudo mais, quase toda a demanda que chega, tipicamente é de pessoas querendo aprender a fazer recrutamento e seleção. Eu nunca vi demanda de pessoas querendo aprender a fazer análise de cargo. Em especial porque parece que são coisas muito distintas uma coisa da outra. Então tem uma demanda grande para trabalhar com recrutamento e seleção, mas para fazer análises de cargos é uma coisa que a gente pouco fala sobre isso. E qual é o problema disso? Como é que eu vou selecionar pessoas para entrar num posto de trabalho com base em quê? Se eu não entender bem as características desse trabalho ou dos comportamentos profissionais que devem ser apresentados nessa função. Então, o primeiro ponto de partida básico para a gente, como analista de comportamento, é caracterizar comportamentos. E isso aparecia nos grupos iniciais que a gente fazia como um problema sem tamanho, para o pessoal tentar caracterizar comportamentos profissionais que constituem o que a gente denomina como um cargo, como a instância mais básica de gestão administrativa numa organização, né? Então, a linha de base para fazer essas coisas era muito fraca. Então a gente precisou tentar criar meios e procedimentos para facilitar a apresentação desse tipo de resposta de uma maneira clara, precisa, e aí acabou demandando de muita instrução para isso. E de material, meio de fazer, recursos didáticos, o material já desenvolvido no campo da programação de condições para desenvolver comportamento, ou programação de ensino, foi muito útil para isso, para pensar em como descobrir esses comportamentos num contexto aplicado e por diante. E então a gente acabou gastando muita tinta. Os outros processos de recrutamento, inclusive se pensar em termos de complexidade, entre os três é o processo mais simples, em termos de complexidade comportamental, vamos usar essa expressão, de fato é mais simples, mais fácil entender e raciocinar em cima dele. E o procedimento de seleção, ele também envolve um raciocínio complexo. Nós já notamos algumas carências, por exemplo, de algumas coisas que criou dúvida para algumas pessoas que mandam notícias sobre o livro, em especial sobre a produção de documentos decorrentes do processo seletivo. Que tipo de documento eu emito, como é que sai isso, porque geralmente é a hora que o psicólogo se embanana, né, na hora de produzir de fato laudos, pareceres, sei lá, e tem essa questão que a gente acabou não discutindo no livro, como é que eu organizo documentação desse tipo de processo, e mesmo também, que tem outra coisa que eu acho que acabou faltando também, sobre um sistema de balanceamento de como é que
a gente dá pesos e valores para as coisas que a gente mede. Então, estão dois componentes que eu acho que se talvez a gente tivesse também contemplado, acho que o campo da seleção teria ganhado as mesmas proporções que o da análise de cargo. Tá? Que daí também existe um alto grau de complexidade. Mas ainda assim, entre análise de cargo e seleção, eu ainda aposto fichas que analisar cargo é ainda mais complexo. Talvez não tanto para um analista de comportamento já treinado em fazer análises funcionais, caracterizar processos comportamentais, talvez seja mais tranquilo, mas para pessoas que não têm essa formação, é muito difícil aprender esse tipo de coisa. Então, o fato do livro ter ficado maior nessa parte, provavelmente é decorrência direta disso. A CBR, ela publicou um vídeo, né, na CBR Indica, sobre o livro. Aí, nesse vídeo, né, tem uma fala sua, que é assim: o livro é um livro em que a gente basicamente fez uma análise funcional do processo de analisar cargo, recrutamento, ou recrutar e selecionar trabalhadores. Montamos uma programação da atividade numa sequência de ações que o profissional deve ser capaz de realizá-las para poder conduzir com clareza e precisão esses processos dentro de uma organização. Então, considerando, né, o que você disse no vídeo, seria correto afirmar que as demandas de análise de cargo, recrutamento e seleção, que são justamente as 3 seções apresentadas no livro, elas seriam as SDs para o comportamento do psicólogo organizacional, e que as 10 etapas básicas apresentadas, né, em cada sessão seriam as classes de respostas, e essas consequências seriam os resultados alcançados. A gente poderia analisar dessa forma? Olha, eu acho que talvez um jeito que dê para pensar, fazendo essas relações que você está tentando fazer, no livro são apresentadas 3 tabelas que apresentam um pouco a análise, pelo menos dos componentes gerais, do analisar cargo. Então, dentro da coluna, assim, as situações com as quais a gente lida, uma das variáveis que, vamos chamar assim, é o ponto de partida, tipicamente, de quando a gente não é proativo para fazer isso, mas que espera a empresa solicitar para que a gente faça, é a solicitação do gestor ou de alguém para fazer análise de cargo, né? Isso não precisa de alguém pedir. Se eu trabalho, por exemplo, no campo da gestão de desempenho ou do próprio recrutamento e seleção, eu poderia já começar a fazer meu trabalho pela análise de cargo, mesmo que ninguém me peça, porque isso é quase que um requisito para poder fazer uma boa seleção ou para fazer gestão de desempenho. Então, assim, é uma situação que seria um dos eventos antecedentes que vão estabelecer relação com isso. Agora, tem outros aspectos também antecedentes que acho que também interferem, aumentam, facilitam, sinalizam ou viabilizam a gente fazer uma boa análise de cargo. Daí eu acho que a figura que está representada no livro ajuda a sinalizar bem isso. As etapas que a gente tentou descrever para cada uma delas, acho que é bem como você falou, é uma espécie de encadeamento de respostas, uma sequência de classes de respostas que devem ser apresentadas, que vão criando, uma após a outra, uma condição para a gente chegar num produto final de cada conjunto desse, num produto interessante, pertinente e por diante. Em termos de consequência, as consequências de cada uma dessas etapas também produzem muitos produtos ou resultados pertinentes. Então, coisas do tipo, uma boa análise de cargo, além de ter um cargo analisado, bem descrito e por diante, ele aumenta a probabilidade de a gente fazer um processo seletivo com qualidade, aumenta a probabilidade da gente fazer um processo de recrutamento que localize possíveis candidatos adequados para o cargo, aumenta a probabilidade da gente poder fazer um bom acompanhamento do trabalho desses trabalhadores por saber o que é esperado do exercício profissional de cada um, aumenta a probabilidade da gente construir sistemas de avaliação de desempenho pertinentes, adequados, claro, e aumenta, por exemplo, a possibilidade de se fazer justiça nesses processos todos que a gente acaba conduzindo. Então, vou dar uma exemplificação de um caso que chegou essa semana, que uma supervisionando a minha em estágio, que está fazendo um trabalho em empresa júnior, como você já trabalhou, então eu lembrei um pouco disso, ela estruturou um processo seletivo todo numa empresa, e está avaliando critérios importantes, que são pertinentes, adequados, validados entre as pessoas da empresa, mas no final das contas, é uma empresa júnior de engenharia, a parte das pessoas que estão lá para avaliar quem que vai ser os candidatos que vão entrar, parte dos rapazes que estão fazendo essa avaliação querem que uma moça muito bonita que está no processo seletivo entre para ter uma moça bonita na empresa júnior. Apesar dela ter apresentado um desempenho muito ruim
naquilo que era importante em termos de critérios de avaliação do processo. Por que eu estou trazendo isso como exemplo? Esse é um caso no qual a gente, embora até tenha previsto critérios justos para poder fazer um processo seletivo, as pessoas passam a se controlar por critérios disfuncionais, injustos, preconceituosos, sexistas, enfim, você pode rotular das piores palavras possíveis o que eles estão fazendo lá. Então, e do que eu estou falando? Quando a gente perde de vista os critérios que a gente tem, o procedimento que a gente está adotando, a gente costumeiramente abre brecha para utilizar critérios espúrios, ruins, inadequados, preconceituosos dentro desses processos todos. Então, basicamente, o que a gente tenta fazer como uma das consequências importantes que deveria ser garantida em cada um desses processos é aumentar o grau de justiça social, de que, de fato, olha, estamos fazendo uma seleção porque essa pessoa é a mais qualificada para poder exercer essa função e porque essa função é adequada para as características dessa pessoa também. É quase que achar um bom casamento, né, entre trabalhador e trabalho. Então, quando a gente consegue fazer isso com um critério bom de justiça, eu acho que essa é a principal decorrência que deveria controlar nosso comportamento como psicólogo, do quanto a gente está tranquilo de poder dormir a noite bem, de que aquilo que a gente fez, de fato, produziu condições justas para as pessoas que entraram em contato com a gente. E que é algo muito difícil de ser realizado, né? Por conta justamente, na maioria das vezes, você não é um psicólogo que esteja lá na organização, por exemplo, mas numa consultoria, considerando, né? Visto que várias empresas não têm o RH e tal, então tem aquele chefão lá que sempre vai colocar requisitos que vai além de ser justo aí, da ética profissional, e que a gente tem que acabar lidando com isso. Complicado, né? E aí aprender a se posicionar em relação a essas coisas também é parte do comportamento nosso a ser apresentado aí, né? Essa é uma característica muito atual, né? De terceirizar o serviço, que muitas vezes a gente precisa de um maior tempo para analisar, para fazer todo esse procedimento para ter bons resultados efetivos, e que, na verdade, na hora que você vai partir para a prática, você não tem tempo hábil suficiente para poder desenvolver todo esse processo e estabelecer critérios justos, né, e tudo mais. Eu lembro um dos grupos que a gente testou esse material antes de publicar o livro, que era com profissionais já experientes na área. Uma profissional com bastante experiência fez o seguinte relato para a gente na época: olha, eu achei maravilhoso, muito claro, torna as coisas precisas, gostei muito, só que é inviável de usar no dia a dia, porque no nosso caso lá, a gente levou 8 horas para que eles projetassem ou programassem um processo seletivo. Ela falou: é muito tempo para programar um processo seletivo, eu tenho que, às vezes, em 2 dias resolver essa questão. E aí eu fiz uma pergunta para ela: me diz uma coisa, quem é teu principal cliente? Ela era proprietária de uma empresa de terceirização de processos de recrutamento e seleção. Ela falou: é montadora de carros X. Eu falei: beleza, qual é o cargo que você mais tem volume de processos seletivos? É auxiliar de montagem, sei lá o quê. Beleza, quantas vezes você faz por ano seleção para esse cargo? Aí ela fala toda orgulhosa: mais de 150 por ano, processo seletivo só para ocupar essa vaga, porque é um cara que tem muita gente com alta rotatividade. E aí a pergunta que ficou é: olha, se você faz isso, o mesmo processo, 150 vezes no ano, será que não valeria a pena gastar 8 horas, uma vez, para estruturar isso de uma maneira muito clara, muito bem feita, precisa e tudo mais, para que depois você possa tocar esses processos com maior grau de justiça social, maior grau de qualidade, maior grau de adequação e tudo mais? Então, às vezes, é uma coisa que quem está na correria não para pensar o quanto planejar uma coisa de uma maneira clara e bem feita poderia, inclusive, poupar tempo depois. Essas são as coisas que a gente, muitas vezes, não para pensar, para quem está já na correria e para de refletir sobre as suas ações. Então, a gente acredita assim, que, em grande medida, haveria condições para que a gente planejasse as coisas bem feitas. Para quem está nas terceirizadas, uma maneira de fazer isso é olhar pelo menos para esses cargos que têm muita repetição, ou para cargos que envolva tempo e necessidade de avaliações mais sofisticadas, e para pessoas que estão dentro das próprias empresas. Poxa, se já é um cargo que faz parte da empresa, uma boa análise desse cargo vai servir para muitas coisas. Tipo, não faz sentido
a gente não ter tempo para fazer uma análise de cargo, de um cargo que a gente nunca parou para pensar e analisar ele, em função de todas as decorrências que eu poderia ter aqui dentro da empresa, não só para o processo de recrutamento e seleção. Então, assim, eu acho que não tem justificativa para a gente não fazer um trabalho bem feito. Tá? Eu acho que é parte do nosso compromisso, inclusive ético, de que nossas decisões sejam respaldadas tecnicamente, e isso passa por projetar de uma maneira bem clara as coisas que a gente faz. Uhum. Talvez até diminuiria essa rotatividade aí, né? Exato, para o pessoal que está nas terceirizadas, que hoje é o mais frequente para os psicólogos, né, de trabalhar só com recrutamento e seleção, talvez analisar o problema de rotatividade seja uma coisa inalcançável, inacessível, e aí você muitas vezes não tem muito o que fazer em relação a isso, a não ser dar um feedback ou dar uma indicação para o gestor, avaliar com o problema, oferecer uma proposta de serviço de análise disso e por diante. Mas aos psicólogos que estão na empresa, a primeira etapa da análise de cargo, analisar o histórico do cargo na organização. Qual é a rotatividade desse cargo? Por que roda? Será que tem a ver com gestão? Tem empresas que têm, às vezes, o mesmo cargo em 2 setores. Num setor, a rotatividade é absurda, no outro é quase nula. Poxa, vamos ficar fazendo seleção até quando? Antes de resolver o problema de gestão. A ideia de instrução programada era aquele jeitão estilo do livro Análise do Comportamento do Roland Skinner, muito completar lacuna e aí por diante, né? Tem uma história importante que tem a ver com a história da análise do comportamento no Brasil, que quando o Keller vem para o Brasil, quando a interação com Carolina Bora e por diante, se desenvolve aqui no Brasil, por grande parte por força da Carolina Bora, a ideia de que não é falar de ensino programado, mas que a ênfase deveria ser o que se chama de programação de ensino. Não é tanto montar um pacote pronto, mas aprender o processo de programar condições de aprendizagem. A Carolina Bora, acho que é quem marca a história do Brasil em relação a isso. Nós temos no país vários profissionais que se dedicaram, se debruçaram desenvolvendo isso. Jair Lopes Júnior, a Ana Lúcia Cortegosso, e eu destacaria como uma das pessoas centrais nisso o professor Silvio Paulo Botomé. E o Silvio, inclusive, trabalhou no desenvolvimento de instrução programada e ensino programado, que eram termos usados pelos americanos, passou para a programação de ensino por força da Carolina Bora, e o Silvio passou a utilizar, inclusive, outras terminologias. E a terminologia mais contemporânea que as pessoas têm utilizado para isso é falar de programação de contingências para desenvolver comportamentos. Tem um artigo relativamente recente publicado na Acta Comportamental examinando, inclusive, a proposição desse conceito. E basicamente o que a gente fez foi isso mesmo. A gente tentou utilizar o do conhecimento desse campo de programação de contingência para desenvolver comportamentos para tentar viabilizar condições de aprendizagem. Eu conheço 2 outras obras publicadas em português que usam o mesmo tipo de raciocínio. Um é um livro já antigo chamado Redação Passo a Passo, que eu esqueci o nome da primeira autora, mas o professor Silvio Paulo Botomé é um coautor desse livro, e que é um livro que ensina a fazer redação, usando esses princípios. E um livro super legal para quem quer aprender a escrever um texto de natureza dissertativa. Vale a pena conhecer, acho que só esse material em sebos hoje em dia. E o outro é o livro publicado pela Danila Kozer e a Ana Lúcia Cortegosso, no qual também elas trabalham ensinando pessoas a programar ensino de um jeito que, se você seguir as etapas que vão sendo apresentadas no livro, vai viabilizando você apresentar os comportamentos que são requisitos para isso. Então a gente tentou fazer isso. Talvez não tenha tido condições de oferecer ou viabilizar condições para a pessoa avaliar ou receber feedback sobre as coisas que ela mesma faz. É difícil conseguir programar isso num livro, mas a gente tentou, na medida do possível, seguir justamente esses conceitos, né? Então você tem toda a razão. Tem uma influência forte disso aí, sim. Foi até legal você falar isso, porque eu vou até compartilhar a tela aqui, você dá uma olhada na tabelinha que a gente fez, porque ao perceber, né, que se tratava de embasamento no PSI, né, aí a gente tentou analisar aí quais características estavam presentes no livro, né, e a única não presente foi exatamente feedback, como colocar um feedback no livro, né. Então, acho que o único livro que eu vi que conseguiu fazer isso é o Redação Passo a Passo.
que incrivelmente ele pede para que você faça coisas e depois que você faz a etapa, vem pistas, ou dicas de como avaliar o que você fez. E indicando quanto cada uma das coisas, se você fez ou não, são adequadas ou não e tudo mais. Só que isso envolve uma mecânica textual muito sofisticada, que a gente realmente não teve condições de colocar. Então, a tua análise pegou em cheio a gente. Não, mas foi legal porque no livro não fala nada sobre isso e a gente conseguiu identificar. E se a gente conseguiu identificar é porque tá claro, tá bem legal mesmo. Olha, basicamente que, como toda obra, é uma obra também inacabada, que provavelmente deve ter muitas coisas que precisam ser aperfeiçoadas e tudo mais, mas que eu tenho ficado muito contente com o feedback que chega até mim, de pessoas usando, dúvidas aí por diante, de pessoas que estão conseguindo se apropriar de parte das coisas que estão ali, pelo menos, no seu cotidiano profissional. Eu creio que ele acabou tendo uma repercussão maior dentro da comunidade de análise do comportamento mesmo, e a sua inserção em outros contextos tem sido mais gradual, mas espero que outras pessoas possam vir a se beneficiar dele também. E aí quem tiver interesse em conhecer o material, ele é vendido pela editora, pela N1, que é Tecnologia Comportamental, direto pelo site, que é n1tc.com.br. O que você acha essencial para que uma pessoa comece a trabalhar com psicologia organizacional? O que você acha que não pode faltar? Que pergunta, hein? Pergunta simples. Olha, é que falar de psicologia organizacional ou psicologia organizacional do trabalho é um campo muito abrangente que tem muitas maneiras de poder pensar e trabalhar dentro desses campos. Uma das coisas que eu acho que é crucial é tentar acompanhar a literatura da área, de ver, em especial, subcampos em que a pessoa tem mais interesse para poder estudar e se aprofundar, para que se aprofunde mais em alguns campos específicos, como uma primeira coisa. A segunda coisa é que é estritamente necessário entender o que é uma organização. As pessoas confundem muito a ideia de organização com empresa. Isso não é sinônimo uma coisa da outra. Enfim, tua casa é uma organização. E eu preciso entender, eu preciso aprender a fazer leitura de organizações em qualquer contexto que eu esteja. Acho que isso é um ponto crucial. E acho que para fazer isso, a análise de comportamento ajuda muito. E a terceira coisa que eu acho central é que a gente precisa, com muita urgência e com muita força, discutir com muita clareza a necessidade de uma consistência entre teoria e prática. Eu acho que uma das coisas que esculhamba demais com o trabalho dos psicólogos nessa área é essa coisa do psicólogo às vezes ir para a área organizacional e não se ver como psicólogo, em grande parte porque ele começa a fazer às vezes trâmites administrativos sem ter a mínima clareza de como é que essas coisas se relacionam com psicologia. Aí eu acho que a tendência disso é que a pessoa acabe fazendo práticas de maneira incompatível e às vezes incoerentes com a própria psicologia. Então eu acho que um esforço super importante é que assim, olha, se eu gosto de análise do comportamento, eu deveria usar o meu sistema conceitual, os procedimentos da área, a metodologia da área, para poder pensar minhas intervenções profissionais. E que se minha teoria não estiver dando conta para subsidiar a prática profissional, ou estuda melhor a teoria, ou troca de teoria. Porque as teorias deveriam ter essa pertinência, essa adequação para poder justamente derivar a atuação profissional. Então eu acho que um esforço muito importante, mesmo para quem tem muito esse olhar de querer ir para a área de aplicação, é tentar sempre manter esse pé nos fundamentos que constituem seu trabalho. Então, se você é um analista do comportamento ou se vê dessa maneira, você precisa garantir essa formação básica. Junto a isso, coisas que são importantes. Essa formação básica teórica, muitas vezes, se tiver alunos de graduação ouvindo a gravação dessa conversa, tem coisas que talvez durante a aula você não tenha noção de por que você está estudando aquilo. Um exemplo que eu sempre vejo acontecer quando os alunos vão para estágio em organizacional é que eles às vezes vêm pela primeira vez por que raios eles estudavam esquemas de reforçamento. Mas por que eu tenho que entender que reforçamento, esquema de razão, esquema de intervalo, esquema em alta... Por que raios a gente estuda isso, professor? Às vezes na sala de aula é difícil, a gente exemplifica, tal, mas às vezes não fica muito claro. Mas quando a gente vai para a prática profissional, identifica de repente que, olha, na minha empresa as pessoas só trabalham na última hora do dia,
Ou na minha empresa, final do mês, as pessoas trabalham mais do que início de mês. Ou numa empresa que as pessoas começam a desenvolver quase que uma adicção de trabalhar muito compulsivamente, nem falta nem quando está doente, olha, o quanto conceitos básicos como esquema de reforçamento pode ser útil para isso. Tá? O quanto conceitos como operações motivacionais, o quanto conceito como a ideia de contingências concorrentes, o quanto, enfim, se eu não conseguir me apropriar desses conceitos instrumentais da análise do comportamento para pensar minha atuação profissional, é muito difícil que eu vá fazer isso lá na frente. Então, eu sugeria, como a grande ideia, a coerência. Acima de tudo, coerência entre teoria, o que se estuda em psicologia, com o seu fazer profissional. Busca isso que o resto você faz acontecer. A resposta depende muito, porque cada contexto é um contexto e é tanta variável envolvido. Eu já vi, por exemplo, a análise de cargos ser muito bem construída em menos de 1 hora e já vi processos que levaram mais de 1 mês para analisar um cargo. Então depende de algumas coisas, do quanto a gente tem recurso disponível, o quanto a gente já tem material pronto sobre a coisa, o repertório das pessoas para poder fazer isso. É muita variável em jogo, né? Então é difícil a gente prever esse tipo de coisa. Nos grupos, assim, em termos, se fosse para chutar uma média bem aleatória, nos grupos que a gente conduzia, as pessoas conseguiam, em geral, programar condições para fazer análise de cargo e programar o recrutamento de seleção tipicamente entre 8 e 10 horas. Pessoas sem experiência. Uhum. Tá? Então, mas é uma estimativa, assim, é uma média que talvez ela não fale simplesmente nada em relação às necessidades de cada contexto. Talvez o profissional que vai fazer isso pela primeira vez, talvez valha a pena ele investir mais tempo para garantir que a coisa saia num produto, num resultado pertinente e que nas próximas vezes talvez ele consiga otimizar o processo de trabalho. Mas eu acho que é até perigoso a gente falar assim, você tem 4 horas para fazer. Dependendo do contexto, vai precisar de mais. Então é difícil a gente fazer essas estimativas, né? Nas empresas tem uma coisa que às vezes, se fosse para fazer o ideal, com o maior grau de sofisticação, você vai levar X horas. Às vezes, você tem que fazer o melhor possível com os recursos que você tem. Então, às vezes, talvez você não consiga fazer já melhor processo seletivo, mais bem estruturado, mas talvez seja o melhor que você consegue fazer nas condições que você tem naquele momento, né? E que talvez numa próxima você possa aperfeiçoar, melhorar e por diante. Isso não vale só para o recrutamento e seleção, né? Acho que tudo na vida. Talvez a prática ou a repetição vai nos levando a um contínuo aperfeiçoamento para que a gente vá podendo desenvolver cada vez mais e melhor as coisas. Mas é difícil a gente, de primeira, já garantir fazer as coisas com perfeição, né? Então é isso, eu agradeço muito pela participação, pela disponibilidade, estar aí 1 hora com a gente, 1 hora certinho. Eu que agradeço para você, Jéssica, Catrine, André, a oportunidade, sempre um prazer, espero em breve ter a oportunidade de voltar aí para Jataí, para a gente conversar pessoalmente também sobre recrutamento, seleção e outros temas na análise do comportamento e na psicologia organizacional. Oportunidade não vai faltar, vamos organizar isso aí. Opa! Agradeço a Catrine também, espero que a entrevista tenha contribuído alguma coisa para você também, Catrine. Foi um prazer enorme, né? Como eu tinha mandado no e-mail, vocês consideraram demais a minha pessoa, né? Eu agradeço bastante pela oportunidade de estar participando disso com vocês e compartilhando também, né, um pouco dos pensamentos junto com vocês. Isso é muito gratificante. Então, obrigada, pessoal. Até a próxima. Parabéns aí pelo livro. Obrigado. Até breve, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.